Vamos para a política. Será que Luís Montenegro é capaz de governar? Vamos descobrir com este debate da SIC Notícias. Mais um. Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre Ganda a SIC Ricardo, Notícias pá. e o Semanário Expresso. Numa semana em que ficou claramente visível que o Governo se está a queixar muito das condições que recebeu do anterior Executivo e, sobretudo, das dificuldades que tem em governar, sobretudo em fazer passar leis no Parlamento. E nesse mesmo Parlamento, onde partidos da oposição se estão a conseguir conjugar, em alguns casos, para aprovar projetos de lei que vão contra a vontade do Parlamento. Foi o que do Governo. Foi o que aconteceu ontem com a aprovação de uma medida para acabar com algumas scouts, algumas portagens em scouts a partir de janeiro do ano que vem, certo. Mas uma medida que não tem, obviamente, efeito orçamental imediato, mas que o Governo disse que não quer que seja aplicada. Neste contexto, acusa a oposição de não o estar a deixar governar. E é por isso que convidámos Não sei se o CDS fará falta, bro. A mim não faz. Alexandra Leitão, que é líder parlamentar do Partido Socialista. Mas fará mais falta que o Chega, digo eu. Mas pronto, ou seja, para mim não me faz muito porque não me representa, ok? Mas eu acredito que o CDS, ou que os interesses do CDS representem mais os eleitores do Chega do que o próprio Chega. Mas os eleitores do Chega não percebem isso, infelizmente. Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, e o Filipe Melo, que é deputado do Chega. Começo por si, Hugo Soares. Toda esta semana, o que nós temos visto todos os dias, praticamente, o Filipe não estava envolvido em qualquer mais coisa. Variados ministérios das finanças de uma forma mais clara, numa conferência de imprensa, o Ministério da Justiça num comunicado, enfim, vários ministérios, sempre queixando-se do legado. Nós já todos vimos isto noutras circunstâncias de mudança do governo. Não vi, Sérgio, não vi. O que nunca vimos é um governo que acabou de tomar posse a dizer a toda a gente que não consegue governar. Boa noite, queria cumprimentar a Alexandra e o Filipe Melo. Ricardo, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: apesar de a herança ser uma herança muito pesada, quer do ponto de vista daquilo que é a contestação dos mais diversos setores de atividade na administração pública, é notório, é público, não é de agora, forças e serviços de segurança, sim, isso também acho que sim, da justiça, médicos, Mas isso todos sabíamos. Todos os setores de atividade, para lá da desgraça em que está o Estado Social, Gostei Escola de ignorar. Pública, Serviço Nacional de Saúde, Justiça, etc., temos outra circunstância. Temos a circunstância de que o Governo, por exemplo, já depois das eleições, facto público, notório, constatável, autorizou despesa através de resoluções de Conselhos de Ministros no valor de 1.000 milhões de euros. Cerca de 950 milhões de euros. Já depois das eleições. Já depois do dia 10 de março. Para lá disso, constata-se o seguinte. O Ricardo dizia no anúncio... Sabe que o orçamento tem almofadas muito superiores a isso. Sim, sei, claro que sim, mas que não digam é que a almofada era de X quando afinal é de Y. O que eu estou a dizer é que eleições. às vezes há uma confusão entre o que é despesa permanente e despesa Ricardo, one-off. Sim. não estamos a discutir isso. Estamos a dizer que depois das eleições aconteceu isto. Certo. Que não se pode dizer que a almofada era de Y se for de X. Sim. Para lá disso, há uma circunstância que o Ricardo enunciava no início do programa, dizendo E ela é em si o governo é um queixa-se partido de não estar a jovem. conseguir aprovar os seus projetos no Parlamento. Não é isso. É o contrário. O que está a acontecer é que o partido que perdeu as eleições julga-se no direito de poder executar o programa que apresentou aos portugueses, tendo perdido eleições no Parlamento. Não somos nós que não estamos a conseguir aprovar as nossas. Isso é outra questão. Discutiremos. As duas questões são paralelas. Não, são paralelas, mas são diferentes. É um e facto. têm um grau de diferença muito grande. Sim, claro. Porque neste caso em concreto, é o Partido Socialista que se julga no direito de poder aprovar, a governar através do Parlamento, com o programa que não foi sufragado maioritariamente pelo povo português, depois de ter viabilizado o programa de governo deste governo. O PSD entalou-se completamente nestas eleições. Entalou-se e já se estava mesmo a prever que isto ia acontecer. E entalaram-se totalmente. Ou seja, basicamente, não conseguem fazer nada. Eles agora não conseguem fazer absolutamente nada. Estão entalados entre o Chega e o PS e não conseguem fazer nada. Chegam as eleições na Assembleia da República. E falo como? Falo com o apoio parlamentar Eu sei, Nervo, já do soube. Chega. Vamos ser claros, isto Vi não logo é isso sequer de manhã. discutível. O Partido Socialista apresenta uma proposta que nunca defendeu no passado, que o fez em campanha, sabendo bem
que era uma proposta que custa, neste caso em concreto, cerca de 200 milhões de euros. Está a falar de qual? Das escudas? Das escudos. Que sabia bem que a proposta da AD... O PS não se entalava porque tinha a esquerda do lado dele. Percebem? O PS nunca se entalava porque tem a esquerda toda do lado dele neste momento. A esquerda está toda ao lado do PS. Do programa eleitoral que saiu com mais votos do resultado eleitoral, Claro, era a redução gradual e efetiva das portagens das escutas, mas também nas grandes áreas metropolitanas, portanto, majorando o Algarve, majorando o interior. A esquerda não tinha maioria, mas com o apoio parlamentar do PSD, que muito provavelmente eles iam ter para aprovar certas medidas, eu até via capaz de haver um governo do PS minimamente estável com a esquerda toda. Mais PSD ali em apoios de algumas coisas. Vamos ver. Eu acho que o PSD não tem hipótese, meu. Entalado entre o Chega e o PS, acho que não tem hipótese nenhuma. Mas também as grandes áreas metropolitanas, onde as pessoas, designadamente na cintura, à volta de Lisboa e do Porto e de Aveiro, pagam muitas portagens, algumas delas para circular de freguesia para freguesia, que merecem também que nós olhemos para esses casos. O Partido Socialista não teve pejo em querer executar o programa que perdeu, depois de viabilizar o nosso programa, eu tenho que terminar, sim, com o apoio do Chega. O que é que isto demonstra? Demonstra o seguinte: o Partido Socialista entende que pode governar através do Parlamento com o apoio do Chega. Se assim é, o desafio é muito simples. Os dois que o digam, que se entendam, e então que derrubem o governo e que governem. Porque o que está em causa não é uma incapacidade por parte do governo de diálogo. Nós temos procurado o diálogo construtivo. Ainda ontem, num projeto que não era nosso, eu pedi para podermos discutir todos, e já que todos estávamos de acordo que havia a necessidade de uma redução de portagens, então vamos discutir. Foram absolutamente intransigentes, porque o Partido Socialista tinha o apoio do Chega. E votou o Chega a favor do Partido Socialista. No IRS é a mesma coisa. Também já lá vamos ao IRS. Já agora, só queria dizer mesmo isto, é que os portugueses podem estar descansados quanto a isto. Nós denunciamos a herança que nos deixaram, mas não vamos deixar de cumprir, ponto por ponto, o nosso programa eleitoral. Isso não haja dúvidas. Então, E começamos por cumprir exatamente, querendo baixar os impostos das pessoas sobre o rendimento no trabalho, designadamente da classe média. Deixe-me dizer, não há memória, só para terminar. Para levantar com esse tema das que não há memória de um governo que em 15 dias, a primeira coisa que fez foi propor ao Parlamento a baixa dos impostos sobre a classe média em Portugal. Alexandre Leitão, há aqui uma questão que é, há um programa de governo que enfim, passou, o PS viabilizou, porque aliás já tinha dito na própria campanha eleitoral que viabilizaria o governo, o programa de governo, e a questão é que quando o Partido Socialista apresenta uma medida como a do fim das portagens nestas escutas, que estava no seu programa político, está a aprovar uma medida paralela e que não é fácil de somar às do governo. Ou seja, de repente temos dois governos. Ou seja, há um programa de governo teoricamente em execução e de repente se o Partido Socialista continua a meter as suas medidas, legitimamente, no sentido em que politicamente sempre as defendeu, sim, mas há uma coisa básica do ponto de vista até de contas, é somadas as duas, certeza que não dá. Não funciona, além de que podem ser contraditórias até em termos políticos. Muito bem. Nomeadamente este caso das escutas. O PSD tinha, o AD tem uma proposta que é diferente do Partido Socialista. E a questão é porquê e porquê sem nenhum tipo de negociação. Boa noite, é o Filipe Melo do Chega. Ricardo, a intervenção do Hugo, aliás, na linha da pergunta que o Ricardo fez, tem duas dimensões diferentes às quais eu, como imagina, preciso de poder responder às duas. Temos tempo, não preciso responder tudo na primeira pergunta. Porque falar contra o tempo é difícil. Tem a dimensão financeira e que eu gostava de ir lá, mas como me fez, e falou também desta questão do governar a partir do Parlamento, e como foi esta a questão que o Ricardo me colocou de imediato, eu vou começar por responder a essa, pedindo-lhe já tempo para poder responder à outra, que não me colocou, mas que, como compreendo, tem que ter contraditório com o Hugo Soares. Ora, então vamos a isso. Eu não compreendo esse argumento em torno, não o compreendo politicamente, não o compreendo constitucionalmente, não o compreendo tendo em conta o sistema de governo português e não o compreendo tendo em conta o sistema eleitoral português. Não o compreendo de nenhuma perspectiva. O que é que eu não compreendo? Esta ideia, que foi aliás muito repetida também pelo Primeiro-Ministro, de que quando se viabiliza um programa de governo, basicamente entre o momento em que se viabiliza um programa de governo e o momento em que aquele governo cai, seja porque tem uma moção de confiança que não passa, seja porque tem uma moção de censura, seja porque acaba a legislatura, seja pelo que for, a oposição tem de se limitar a viabilizar as medidas do governo. Porque como aprovou o programa...
como aprovou o programa de governo, não pode fazer um programa alternativo. Certo. E, portanto, resta-lhe viabilizar as propostas do... Então, mas, pois é isso, é fazer um programa alternativo. É assim, eles não têm que concordar, podem votar contra, mas estarem a aprovar medidas que não fazem parte do pacote do governo, percebe-se. Percebe-se que depois destabilizam todo o programa que o governo tem. É um facto, deixaram-nos governar, agora estão a aprovar outras medidas que não contam do pacote. do governo. Não. E, portanto, basicamente, não é uma questão da oposição ser ou não bloqueio, é de poder fazer oposição. Usou a expressão. Reparem uma coisa, nós não temos... o nosso sistema português é um sistema parlamentar. Olha, mas estás a ver, Dinis, aqui nesta stream passa-se temas muito rápido e falamos sobre várias coisas, mas o que a malta do TikTok diz é que aqui não se faz nada, estás a ver? Aqui a única coisa que fazemos é estar aqui a olhar uns para os outros o dia todo. Aparentemente. Era um sistema de governo de pendor parlamentar. Isso eu percebo, isso sabemos todos. Sabemos todos, por isso é Aliás, que já Miguel, houve ainda mais estás bem? governos minoritários Constitucional. que tiveram situações em Pronto, que portanto, o que no nós temos- Parlamento se o que formaram nós temos- aquilo que nós chamamos de coligações Mas é negativas. que sabe que eu Vários. discuto, Nunca que neste connosco. caso, quer que sejam coligações. Aconteceu com o governo José Sócrates em Eu 2001. tenho aqui um número que já Para vou dar derrubar daqui a o bocado. governo. Não, Nós- para Quando aprovar. refusamos o PEC? Não, para aprovar medidas, Eu tenho aqui um Em número. já lhe conjunto dou. com o PC. Eu já, A Alexandra Leitão está-se a passar dos cornos. eu já lhe Aliás, dou há número. um dia que foi uma sexta-feira em que foram Vamos lá ver. aprovadas 11 medidas Muito em bem. conjunto. Então, Mas eram questões mais conjunturais. Vamos Aqui lá estamos ver. a falar de uma questão estrutural. Vamos ver. Eu mantenho que um partido que tem um programa eleitoral, que não escondeu esse programa eleitoral, que Já, foi nice, já. Tanto que eu fiz vídeo sobre isso hoje. também a votos e também tem Certo, responsabilidade mas isso para com os seus Epá, eu também acho que o Ricardo participa demasiado no debate, pá. O Ricardo, enquanto jornalista, pá, tem que ser mediador, certo? Mas não pode estar sempre a interromper as pessoas. Certo, eleitores. mas perdeu e não formou governo. Perdeu e não formou governo. Isso quer dizer que tem que abdicar totalmente Não, das medidas. não, nada das disso, suas medidas. nada disso. Agora, não, é isso que estou a dizer. Não, não é. Não, só pode fazer as medidas que vão ao encontro do programa do governo. Isso não faz sentido. Mas faz já uma agora- proposta de mas já IRS agora- que é contrária à do Calma, governo. Mas já Ao contrário, agora. sim. Não, Uma não, não. proposta Isso não é de escudos verdade, que é contrária Ricardo. ao Isso não é governo. verdade. No IRS, não. Vamos a factos. Houve um juízo valorativo. Eu agora vou dar factos. Eu não percebo se o Ricardo está a debater contra eles ou não. Presidente da Assembleia da República. Viabilizamos. Programa de Certo. Governo. Viabilizamos. IRS. Fizemos um outro projeto dentro da margem que o Governo disse que A tinha. margem financeira, mas Sublinho politicamente muito. com uma opção certo, diferente. mas dentro da margem. Não estamos a pôr Sim, em não causa. não altera o- Rigorosamente tivemos muito cuidado em fazê-lo dentro da margem. Mas, a administração pública, carreiras da administração pública, mandámos, o secretário-geral do meu partido mandou uma carta ao primeiro-ministro a dizer que viabilizava um orçamento retificativo que fosse necessário para implementar os resultados que saíssem da negociação do governo com os sindicatos. Não abdica... Qual Joana? Quem é a Joana? O professor do Chega e a Joana? Hã? Qual Joana? A Joana Marques? E o professor do Chega é o Carlos não sei o quê? Deixamos que isso seja mais. O Hugo sabe, aqui há 15 dias Não, houve o que é um que se passou? conjunto de projetos na área da saúde, das carreiras da saúde, que nós chumbámos. Porquê? Porque não eram nem medidas do nosso programa eleitoral, basicamente, nem medidas Maria. que tivessem É que isso nós mesmo. achássemos que o Parlamento devia aprovar sem passarem por Não negociação soube com o nada, Governo. Sérgio. Isto é verificável, quem está aí para me Mas ouvir. está em questão. Talvez foi Não, é isso que está em questão. Não é. Não se pode dizer que um partido é irresponsável Aí é, quando... bem, ouçam, eu vejo tanta parvoíce. O Zé Sousa parece um gajo do TikTok, é isto. Aí ela é uma seita religiosa. Não, mas no Chega não é. Imagina, aliás, não se viu como é que o Chega está a reagir à saída do Gonçalo Sousa. Não me parece uma seita religiosa. Quando o Gonçalo saiu, não se viu como é que as pessoas caíram em cima dele. Em 4... É. Ai, minha IRS Nossa dentro Senhora, da pá. vossa margem. Administração pública não Vem a aprovamos pauta, nada estás bem? fora da vossa margem e Saiu, queremos Gonçalo saiu. colaborar e queremos... Nas portagens, é a nossa medida. Sabe quanto é que custa as portagens? 200 milhões de euros. Não, senhor, custa 157. Não é verdade, Custa Alexandre. 157. Não é verdade. É verdade. Sim, mas A conta está no 157 cenário. e 200 no 157. orçamento Vale, está no edificio. metade. Quer que eu lhe dê os 157? E é só- Diz que já não é só- se Não, identificava. quero conseguir E é acabar, para o não ano. me leva a mal. É a partir do ano que vem. Não me leva, são 157. A partir do ano que vem, isto estava Epá, completamente por amor de Deus, explícito no nosso programa, no nosso cenário macroeconómico, que já agora era realista, era cauteloso, não como o cenário macroeconómico da AD, que é irrealista e fantasioso. Ah, E então- já agora, não deixe-me ir às Não, não finanças é. públicas, Ricardo. Então não vá me vai rapidamente deixar. que eu tenho que perguntar aqui ao Filipe. E senão o já Filipe- agora, fazendo a Senão eu e o ponte- Filipe vamos os dois embora. Fazendo a ponto, não, mas é que Tens um podcast em que ele fala falou duas sobre coisas e eu falo só Está bem, falei está uma. bem, mas é que temos tempo. Está bem, mas eu vou responder às finanças públicas. É assim, eu acho que o que nós Filipe Melo ainda não falou uma única vez deste. anteontem ou ontem, no fim do Conselho de Ministros, foi
Foi ontem. Foi das coisas mais lamentáveis que alguma vez ouvi um governo fazer. Credo. Pôr em causa a credibilidade internacional a custo adquirida pelo país, não é pelo governo, é pelo Até país. me assustava se me dissesse É que a pelo credibilidade país. internacional foi país. ganha pelo Partido Para Socialista, até ficava com apresentar crédito na boca. conjunto... Não, foi o governo do Partido Socialista, foram os 3 governos do Partido Socialista. Enfim, em matéria de contas públicas não preciso de discutir, porque acho que Alexandre, o mundo todo sabe. Dizer uma coisa dessas é de gargalhada, Mas não me leva a mal. factos, Depois de ter levado o toda a país à gente bancarrota. sabe que o primeiro trimestre dos anos, em regra, é um trimestre de menor equilíbrio. E mais, e foi dito, aliás, quando Fernando Mas Medina esteve mentiu aqui... o Ministro das Finanças? O Ministro das Finanças fez o mesmo que fez com o IRS, misturou e Pá, esta malta, se pudesse, eu juro que eles andavam à porrada. Epá, é que isto é demais. ludibriou, confundiu. Mentiu? Mentiu. Quando Muito bem. se compara contabilidade Muito bem. nacional com contabilidade pública, é igual a mentir. Porque ludibriar Meu Deus. é igual a mentir. Toda a gente sabe. Não, o problema é que nem toda a gente sabe. Mas quem sabe disto sabe que comparar contabilidade pública com contabilidade nacional Sim, é cria igual logo a um mentir. problema. E já Então, agora, disse que era o foram um contrário. conjunto de medidas one-off, entre elas ajuda à Ucrânia, entre elas pagar... Milhões de euros com as quais nós concordamos. como sabe. Houve as várias vacinas, medidas one-off que não se repetem. E, portanto, o que Pronto, aconteceu neste Filipe participou pela primeira vez neste debate para dizer e as vacinas. primeiro trimestre estava previsto e não põe em causa o déficit, que é 1.000 com quem milhões de diz o euros depois Presidente. das eleições. Não é verdade. Não Sim, é verdade e desde foram hoje para a avisados. seca, Não é verdade. só- alimentação. Não é verdade. Só perguntar aqui, então, Isso é verdade. Filipe, Não é? o Filipe Melo, o Chega, sente-se bem nesta pele de poder ser visto como muleta do PS para as propostas que o PS apresenta? Ele vai já Boa dizer que noite, não. Ricardo, antes de mais, boa noite, Alexandre, eu, Hugo. Não, naturalmente que não. Isto não faz sentido nenhum. Não, estou a dizer as pessoas em casa o que vê. As que concordam ou não concordam com a medida o fim das portagens nas escutas. Foi aprovada uma proposta do Ricardo. Partido Socialista que estava no programa do Partido Socialista a ser aprovada pelo Chega. Ricardo, deixe-me dizer-lhe quanto a isso e tranquilizar também os simpatizantes e os eleitores, tanto do Chega como do PS como do PSD, que nós nunca, mas nunca, e pode ficar escrito e sublinhado, apoiaremos o Partido Socialista. Jamais. Nunca. Não é isso que tem visto. Pois. Hugo, deixa-me terminar. Não é isso que tem Pá, visto. eu também te deixei terminar. Quando vocês quiserem governar em condições, terão o apoio do Chega. Enquanto não quiserem governar em condições... Aliás, O vocês PS está a governar bem no Parlamento e vocês apoiam o Chega. É isso. Hugo, eu não te interrompi, deixa-me terminar. Mas eu interrompo. Pois, mas eu também sei fazer, se quiseres. Mas à vontade. E isto vira uma feira Mas à e não um vontade. debate. Não é isso que se pretende. Bem, não acredito que pela primeira vez na história da existência humana um deputado do Chega está a apelar a um debate civilizado sem falarem uns por cima dos outros. Isto parece que o Filipe está muito deslocado do partido em que está. Mas pronto, eu também não... Se quiseres ficar a falar sozinho sobre isto, podes ficar. não há problema. continue. Ficar. É preferível. Ricardo, voltando à questão. O Partido Social Democrata governa Não. com uma maioria muito, mas muito reduzida. Sim, sabemos. Verdade. E pensa, e tem uma postura, e adota uma postura de que se estivesse numa maioria absoluta como teve o PS Porquê? na última legislatura. Explique lá isso. Com uma arrogância, com Explique lá uma isso com soberba, como nunca Explique lá se isso viu, com factos. como nunca se viu igual. E depois diz que a oposição não deixa governar. Explique lá isso com factos. Eu estou a responder ao Ricardo, não estou a responder a ti. Pá, eu acho que ainda não és o Ai, entrevistador. não é, quando há um debate só se pode responder Eu às estou a perguntas responder que convém. primeiro ao Ricardo, depois posso-te responder a ti sem problema nenhum. Muito bem, então fica esta pergunta com factos. Está A bem? oposição não deixa governar, disse Hugo Soares. E eu pergunto ao Hugo Soares qual é a função Sim, do o Parlamento. Hugo não está a ser lá É que, muito na fixe neste minha debate. opinião, a não ser que eu esteja conceitualmente errado, na minha opinião, a função do Parlamento é legislar Certo? e depois fiscalizar A ação a ação do Governo. Certo. Pronto. Se não nos deixa governar, alguma coisa está errado, porque a legislação faz-se na Assembleia, não é o Governo que faz a legislação. O Governo pode, Não diga tem, isso. A Assembleia. pode, Sabe o que está a tem dizer? decretos, A Assembleia. etc. Pode A Diga Assembleia. isso. Claro que o Governo faz legislação. Mais a mais. Tu nem sabes os poderes do Governo. Em relação. Não, sei. Pelo visto, eu sei que não sabe. Eu é que não sei. Para me estar a dizer que a oposição não deixa governar. O Governo não legisla. Pá, o Governo não legisla. O Governo queria Matéria governar. fiscal, na O verdade, Governo não. não legisla. Em Há algumas áreas em que não matérias, pode, sim. não é? Na Matéria fiscal, globalidade é o não. Parlamento. Em matéria fiscal. E o que estamos aqui Não é a nada abordar, enganado. exatamente, o que estamos aqui a abordar, a matéria fiscal, e o Governo aí contrário. não o faz. Bem, isto parece-me uma matéria uma matéria muito simples para se julgar se são bons deputados ou não.
Quer dizer, isto é o beabá. Ou sabem ou não sabem o que é que está a passar aqui. Peço desculpa, mas não faz. Até lhe fica mal dizer isso, mas tudo bem. Claro que fica. É um péssimo exemplo que dá aos seus restantes 77 colegas de bancada. É um péssimo exemplo que está a dar. É o desconhecimento do que é o trabalho parlamentar. Continua lá. Mas pronto, tudo bem. Isso eu dou de barato já. Em relação à questão da governabilidade e estas duas medidas que o Chega viabilizou, eu vou voltar a ser uma vez mais claro do que é a posição do Chega, e temos dito isto reiteradamente. O Chega não vota partidos. O Chega vota propostas. O Chega já viabilizou propostas do PS e continuará a fazê-lo se as propostas forem boas. O Chega viabilizará propostas do PSD se as propostas do PSD forem boas. E Isto era importante que os eleitores do Chega ouvissem, porque eles acham todos que o PS é o demónio. E, portanto, ao virem um deputado do Chega a dizer que o Chega viabiliza propostas do PS, se elas forem boas, quando passam a vida a dizer que é o anticristo e que deve ser exterminado, é um bocado estranho. Então como é que o anticristo tem boas ideias? É de questionar o Chega, não é verdade? Eles passam a vida a alimentar o ódio ao PS, mas depois aqui vêm dizer já propostas do PS são boas e o Chega aprova. Chega votará ao lado do LIVRE, do Bloco, do PAN, como já o fez na legislatura passada. E do PCP. Desde que as propostas sirvam os interesses das famílias e das empresas portuguesas. Não estou, não. E neste caso em concreto das escudos, o Não estou, Chega não. tinha que, e tinha o seu O próprio Chega projeto. faz isso bem mais do que a IEL. E a IEL também faz, atenção. A IEL não são santos nenhuns. Mas a IEL, pelo menos, em matéria económica, não vota ao lado. Mas tinha que optar aqui Isso é garantido. entre votar ao lado do PSD, uma proposta muito... E atenção, eu não estou a criticar que eles votem ao lado do PS. Eu acho muito bem. Se a proposta for boa, acho muito bem. Acho que estar o ano todo a criticar o partido e a mandarem a laracha como se eles fossem o anticristo e depois forem votar a favor e ao lado é um bocado estranho. Mas não muito- acho, não acho de maneira nenhuma. muito distante. do Não que acho nós nada mal. defendemos. Acho é que a mensagem Uma tem proposta que ser muito diferente. Certo, então, mas só antes de passar ao Hugo, se Nem é vocês, estranho. Chega, desde o Noite de Sporting lá Eleições, que está. André Ventura diz que o PSD devia tentar aproximar-se do Chega para tentar encontrar uma solução de governo ou de governo, claro. porque é que vocês não aproveitaram esse momento para negociar com o PSD o que aproximasse a vossa posição do que era a posição dos escutos do governo? Nós é que temos que aproximar. Não sei, isso não sou eu Ricardo, que vou desculpe, decidir quem é que se olha, aproxima. Pronto, é isto vai ser sempre assim. Tipo, o governo tem que aproximar, o Chega tem que aproximar, o caralho tem que aproximar, toda a gente tem que aproximar. Ok, isso, Ricardo, ninguém nós se estamos quer numa aproximar. posição muito confortável e o que nós mais queremos, acima de tudo, é continuar a fazer o nosso trabalho, que nós sabemos que se Malta, nós vocês trabalhamos- têm que ler as entrelinhas. Eu não sei bem até que ponto é que isso é bem assim. Eu preciso de entender a razão pela qual o PSD quer votar contra o fim das escudos, da mesma forma que também tenho que entender. Eu confesso que não estou familiarizado nessa matéria, mas eles têm que ter tem que haver uma explicação. Essa legislação vocês têm mesmo que ler as entrelinhas, porque isso não deve ser bem assim, ok? Essa questão não deve ser bem assim. Têm que ler o que é que os outros partidos dizem. Ser oposição. parceiros do governo ativos, Pois é. porque é que Ricardo, não... isso já faz parte do passado. A partir do momento que o seu Primeiro-Ministro Possivelmente eles devem ter uma proposta muito semelhante, mas com outras condições. E possivelmente votaram contra porque querem aprovar a deles. decidiu que não havia qualquer tipo de acordo, então para nós, encantados da vida, nós fazemos oposição. Mas, ó Salmão, eu sempre fiz isso. Tu estás-me a acusar de uma coisa que eu sempre fiz. Eu sempre critiquei a esquerda por fazer cercos sanitários ao Chega. Sempre disse que isso beneficiava mais o Chega do que os prejudicava. Como assim, mano? Epá, é que vocês aparecem aqui, é o que eu digo, parecem putos do TikTok, vocês. Vocês vêm aqui dizer coisas que são completamente mentira sobre mim. Dizer, não sei o quê, então, mas devias criticar. Mas eu já critiquei isso, mano. 200.000 vezes. Não, mas pá, não estás a acusar. Estás a fazer uma premissa, meu. Quando estás a dizer, então achas também devia fazer sentido criticares toda a esquerda. Então, mas eu já o fiz, mano. Porra. Estás a perceber? Estás a partir da premissa que eu não fiz. Portanto, estás-me a acusar de não ter feito. Estás a entender aquilo que eu estou a dizer, meu? Pá, isso é uma cena super mal feita, meu. Da vossa parte. Vocês assumirem que a pessoa não faz é estúpido. Nós fazemos oposição. então essa é uma questão E isto que eu garante que queria só vai colocar. prejudicar o PSD a curto, médio prazo, e beneficiar o Chega. Então, pergunta. Aqui ao Querem Jorge. ver? Médio prazo
e beneficiados da vida. Nós fazemos oposição. Nós fazemos oposição. Então essa é uma questão e isto garante que eu que queria só vai colocar. prejudicar o PSD a curto, médio prazo, e beneficiar o Chega. Mas o Chega sai beneficiado em qualquer cenário a partir daqui, menos quando governa. Por isso é que eles não sei se eles têm assim tanto interesse em governar. Então, pergunta. Aqui ao Hugo Soares. Vocês têm uma ideia, tinham no programa, sobre as escutas. Sabiam e sabem que o Partido Socialista tinha outra proposta. Também sabem que o Chega tem outra ideia. Tendo uma maioria muito escassa, e isso é uma maioria escassa, certo, sem abdicar do que são os vossos princípios, porque é que não se tentaram sentar à mesa Muito bem, previamente com um ou com outro e dizer, olha, entre a vossa proposta e a nossa proposta, perfeito. vamos tentar encontrar aqui uma coisa a meio caminho, faseada no tempo, em que se encontra, conseguimos todos salvar a face, os portugueses beneficiam com isso e ninguém perde... Não, e o mais engraçado, reparem, o mais engraçado, Diogo, é que as pessoas quando as pessoas estão sempre a dizer que eu sou de um partido ou daquele, né? Passam a vida a dizer que eu sou da IEL, que eu sou de não sei o quê, que eu sou de não sei o que mais, que sou do PS, que eu já ouvi que sou de todos os partidos, até já ouvi dizer que sou do Chega, vê lá. Malta de esquerda que diz que eu sou do Chega, portanto, pronto. Eu já ouvi dizer toda a gente que eu sou de todos os partidos e mais alguns. Aquilo que é engraçado é, eu disse há 2 anos que votei na Iniciativa Liberal. A partir daí fui da Iniciativa Liberal, desde sempre, ok? Pronto, toda a gente diz que eu sou. E de repente, eu digo que, pá, depois das eleições disse que votei no Volt e começam a mandar vir comigo porque votei no Volt. Até ao final, caramba. Então não posso votar em quem bem me apetece? Se concordar com as ideias. Estão a ver? Ou seja, de repente era porque eu era de um partido e criticava todos os outros. Agora que não votei no mesmo partido, as pessoas mandam vir comigo na mesma. Que estupidez do caralho, meu. Não, é mesmo. Está um clubismo ridículo hoje em dia na política. Mas não é só na política, é em tudo. A internet está demais, malta. Está mesmo. Está uma cena demasiado tóxica em todos os aspectos. Antigamente, no Twitter, vias muito essa toxicidade. Hoje em dia, já nem vês tanto essa toxicidade no Twitter, mas vês essa toxicidade em todo lado, meu. O pessoal está tão polarizado e não é só na porra da política, é em tudo. Até nesta merda do Kendrick com o Drake, que é uma merdinha de músicas da América, que nem tem nada a ver connosco. Há pessoal passado dos cornos comigo. Ouçam, eu hoje recebi comentários a dizer este gajo é tão biased em relação ao Kendrick. No outro dia estava aqui a dizer que o Drake tinha uma boa diss track. Vieram cá gajos dizer como é que tu estás a dizer que o Drake é bom? Mano, Jesus Christ, bro. Eu não posso dizer nada. Já percebi, eu não posso dizer absolutamente nada. Porque eu vou sempre chatear alguém. Porra, meu, Jesus Christ. Qual é que foi o comentário construtivo, Tomás? Qual é que foi o comentário construtivo que tu fizeste, homem? Que coisa chata, mano. Eu hoje em dia já meto os meus vídeos todos com reter comentários. É pá, meto só. É demais, um gajo não pode ter uma opinião. É uma cena fascinante. O governo não perde a sua... Opá, Tomás, eu vou assumir que o teu comentário construtivo foi exatamente isto que eu estou a dizer. a sua orientação política. Muito bem. A intervenção do seu Atenção, há governos minoritários pela Europa fora. Foi Fazem isto todos os dias. Todos os dias. A intervenção final do seu deputado Filipe Melo foi lapidar, quando disse, no final do dia, isto só prejudica o PSD e beneficia o Chega. É um facto. E vai acontecer sempre. Não foi isso que eu disse. Famílias e empresas portuguesas, foi o que eu disse. O senhor nem sabe o que diz. Desculpe, o senhor terminou a sua intervenção a dizer no final do dia isto beneficia Mas é capaz de dizer que não disse isso. Nem lhe vou responder. Pronto, então o senhor é capaz de dizer que anteriormente não disse isso. Ficou arrumada a minha questão. Anteriormente não disse isto. Mas ele disse isso no final. Sim, fica arrumado. O senhor é capaz de desmentir. Então ainda bem. Então ainda em 2 bem. minutos. Eu sou todo junto, Ricardo, eu estou a ficar, ou eu, ou a Alexandre, ou o Ricardo, estamos aqui a... Mas Tomás, repara, primeiro eu acho que esse comentário que fizeste, se foi esse o comentário que fizeste, esse comentário é altamente inflamatório. E tu sabes que é. Não o farias se não fosse. Há formas de dizer isso e outras formas. E esse não é um bom comentário a fazer em lado nenhum. Pá, eu aceito que me venhas cá dizer isso, mas eu vou-te dizer, para quê? Porquê é que eu tenho que fazer trabalho de casa, seja de for, mano? Eu estou a fazer uma react, eu não estou a fazer um vídeo de análise. Eu não faço vídeos de análise, mano, eu faço reacts, mano. Eu vi aquelas músicas do ponto de vista musical, ponto. Eu não disse que percebia de hip-hop. Aliás, na verdade percebo bem mais do que a maior parte desses gajos todos, é um facto, porque já o faço há muitos anos. Mas eu já disse, incontáveis vezes, até no próprio vídeo em que tu foste comentar, eu disse no final que não estava a par daquilo que se está a passar, das polémicas entre o Kendrick e o Drake, porque eu não tenho mais que fazer na minha vida do que andar a seguir a vida do Kendrick e do Drake. São dois artistas que eu não ouço assim tanto, e portanto tenho mais que fazer do que estar a ver
o contexto histórico das músicas deles. Se tu me perguntares entre o bife do Tupac e o B.I.G., eu provavelmente sei-te dizer, porque eu era interessado nisso. Eu, quando era puto, era interessado nisso. E aí estudei isso. Hoje em dia não vou estudar o bife do Kendrick e do Drake, porque são dois artistas que eu me estou completamente a cagar, que não me interessa minimamente por. Estás a perceber? Portanto, eu não tenho que ver, não tenho que fazer trabalho de casa nenhum, meu. Qual trabalho de casa? Eu estou a fazer uma react, meu. É uma react, não é nenhum vídeo de análise. Ok? Mas o que é que... Olha, isso o que é que o cu tem a ver com as calças? Estás a ver? Isso não tem rigorosamente nada a ver. Imagina, o Tiagovski a reagir a hip-hop é o quê? É o Tiagovski a opinar sobre uma música em particular. E quando é que essa crítica foi feita, ó Tomás? Há 10 anos atrás? Quando é que isso aconteceu? Consegues-me dizer quando é que eu critiquei o Ski por reagir a hip-hop? Pá, é que são contextos... Estás a ver? Olha a poeira para os olhos que tu estás a mandar. O que é que uma coisa tem a ver com as calças? Eu tenho conhecimento efetivo. Eu gravo músicas, eu escrevo músicas. Eu sei como é que isso funciona. Eu sei qual é que é o processo de escrever hip-hop. Eu sei te dizer e opinar sobre a construção musical de músicas de hip-hop. Se eu próprio as faço, eu sei. Estás a ver? E é o mesmo que tu dás uma opinião. É o mesmo. A minha opinião é tão válida como a tua ou qualquer outro. Critico o Tiagovski porque aquilo que ele dizia há uns anos atrás era ridículo. Mas eu também tenho esse direito à opinião. Certo? É um bocado isso. Certo? Eu acho que aquilo que tu estás a dizer não faz sentido absolutamente nenhum, Tomás. Portanto, tens aí a explicação. É por causa disso e por eu ter dito, por eu ter respondido à crítica que tu fizeste no próprio vídeo onde tu foste comentar isso, é que eu acho que o teu comentário não está lá a fazer nada, mano. É só inflamatório. E esses comentários são apagados. São. Porque eu percebo a vossa intenção com esses comentários. Pá, já não faço isto desde ontem e, portanto, sei o que é que vocês estão a dizer e o que é que querem dizer. Portanto, se está esclarecido no próprio vídeo, eu não percebo a tua pergunta. Honestamente. E vamos continuar a ver o debate. Está esclarecido, Tomás. Ouvir Obrigado. palavras que não existem. Mas responda lá a minha Não, Ricardo, questão. olha-me Deus. Quer dizer, o deputado chega, diz uma coisa e passar 30 segundos nega que o tenha dito. Isto já é o Ai, desespero. meu Deus. O que significa que, algo com esta frase, Claro. que todos os portugueses E ouviram... não tenho interesse. Eu digo-vos mesmo, eu não tenho interesse nisso. Não tenho mesmo. Não tenho interesse nesse gossip de vida pessoal dos artistas. Eu tenho interesse na música deles. E aquilo que eu comento ali é a música deles. Estou-me completamente a cagar para essas merdinhas de stresses que eles têm off the record. Pá, não quero saber. Queria saber disso quando era puto, quando tinha 15 anos e tinha tempo para andar a estudar aquilo que o B.I.G. dizia ao Tupac. Pá, nessa altura queria saber o que é que o Eminem dizia ao Benzino, ou qual é que era as cenas. Aí tinha altura, tinha tempo na vida para me dedicar a isso. Hoje em dia não tenho, meu. Então, o que quis dizer foi uma coisa muito simples. Foi que, no fundo, no final do dia, quem passa de mansinho é o PS, com as propostas do Partido Socialista apoiadas pelo Chega. O Chega está a apoiar o Partido Socialista a governar no Parlamento. É um Mas a questão facto. do Ricardo é lapidar. Pá, Diz o Ricardo. Bem, acho que não há Sejam nada a dizer. mas competentes. filho. Nós apoiamos as vocês não têm uma maioria Sejam parlamentar, competentes. porque é que não negociam? Não há competência. E é há isso que eu quero arrogância, tornar há soberba. claro. O que é que vocês mais têm? Mas, ó Filipe, isto é um ponto que eu acho estratégico de fazer aqui, que é, se o Chega critica tanto o PS, depois não pode vir defender as propostas do partido. Ou seja, então caramba, então há competência do lado do Partido Socialista? É isso que o Filipe quer dizer aqui? É um bocado estranho. Pá, Tomás, são opções, mano. Tu tens essa opção no teu canal também, meu. Tem a ver com a forma como tu geres as coisas. Imagina, a tua opinião não é uma coisa radical, ok? Não é uma opinião radical, tens toda a razão. No entanto, é uma opinião que gera radicalismo. E de tal forma já estava a gerar que já tinhas uma data de parvos a comentar em baixo de ti. Por causa daquilo que disseste. Pronto. E é malta que não vê o vídeo sequer. Que lê o teu comentário e que vai concordar e dizer parvoices. Portanto, havia formas de teres feito essa crítica. É aquilo que eu digo. Acho que tens legitimidade e podes vir aqui fazer as críticas que tu quiseres. Agora, nos vídeos acho que não faz sentido, mano. Essa pergunta não fazia sentido. Eu expliquei-te porque é que não fazia sentido. Estás a ver? E tu tens esse espaço. Tens esse espaço para fazer o mesmo no teu canal, mano. Se quiseres. E eu não levava a mal. Pá, é só o que é, mano. As pessoas gerem os seus canais da forma que gostam e querem. Porque o canal, na verdade, é propriedade da pessoa. Não é do público. Ou até em temas É que isso todos que eu- têm claro, propostas. é É um isso caso evidente. É O isso que eu Hugo quero dizer. Soares também está um bocado javarde neste debate, eu acho. Acho que não está a responder com clareza. Se ele respondesse com clareza a esta questão do Filipe, porque isto é uma coisa fácil de desmontar, no meu entender. Aliás, eu gostava de ver o Hugo Soares a explicar porque é que votaram contra esta questão das escudos. Gostava de perceber. Gostava mesmo de entender. Tem a arrogância e a soberba. Quero Tomás. perguntar, Seja só- quero perguntar ao Sr. Deputado Filipe Melo
porque é que o Partido Chega apresentou um projeto de resolução muito próximo do nosso e depois de um dia para o outro o alterou? Oi? Os portugueses têm que saber. Não sei se o Sr. Deputado Filipe Melo sabe, se calhar não sabe, mas eu vou dizer. É que eu, no Parlamento, comprometi-me desde o primeiro dia, como é público e notório, Responde face à por maioria mim, parlamentar por si, que responde por existe, todos. negociar e falar com todos os partidos. É isso que eu tenho procurado fazer. Olha, quando foi do IRS, eu falei com o secretário-geral do Partido Socialista durante o debate e perguntei-lhe se havia possibilidade de entendimento. O secretário-geral do Partido Socialista disse-me que não, queria aprovar a proposta do Partido Socialista e chumbar a nossa proposta. Ok. Eu falei com o Partido Chega e fiz um entendimento com o Partido Chega, que aceitou uma proposta que eu lhes fiz, que passado meia hora voltou atrás e que já não aceitou. É assim que as coisas são. Com as portagens, exatamente a mesma coisa, ainda com uma nuance maior. É que a proposta é do Partido Socialista. E, portanto, se a proposta é do Partido Socialista, o que eu posso fazer, como o Ricardo sabe, é arrastar um projeto para poder negociar. O Partido Socialista foi claro desde a primeira hora, dizendo que queria abolir as portagens. O meu juízo de valor é que isso é um ato da maior hipocrisia política, de quem teve durante 8 anos na mão a caneta e o papel para abolir as propostas, designadamente o secretário-geral do Partido Socialista, que era ministro daquela tutela, não foram capazes, e agora que estão na oposição, porque não lhes custa a eles, e podem entender, com o apoio do Chega, fazer o que quiserem, viabilizaram a abolição das portagens. Ok. Então, o ponto de vista do PSD para não viabilizar esta proposta é puramente económico. É isso? É só uma questão económica. Certo? É isto que eu estou a tentar entender. Ou seja, de um ponto de vista económico, eles estão a sugerir que o PS não quis fazer isto durante o mandato deles porque era uma questão económica que ia fazer um rombo nas contas. E agora estão a tentar aprovar essa medida durante um governo do PSD para que a culpa sobre o rombo da economia caia sobre o PSD. É isso? Pronto. Eu tinha uma posição diferente, que era aquela que defendi Então estou a perceber. Estou a perceber aqui a explicação do Hugo Soares. em Então. campanha eleitoral e que colheu o maior número de votos, que era o quê? Reduzir significativamente as portagens, já disse. não só naquelas, Mas também nas nas áreas outras. metropolitanas. Mas os portugueses têm que perceber o que aconteceu. E fui procurar entendimentos. Então aqui é válido, desculpem lá. Então aqui não se trata só de chumbar propostas que vão contra a vida dos portugueses. Ou que vão a favor da vida dos portugueses, malta. É que é assim, para isso dava-se tudo a toda a gente, que é aquilo que o Chega quer fazer, no fundo, que é as pensões irem para valores astronómicos. Eu, por mim, também, ouçam, por mim, em Portugal, o salário mínimo também era 20 mil euros e os pensionistas também ganhavam 50 mil. E, por mim era fantástico isto. Só que toda a gente sabe que não vivemos no País das Maravilhas e isso não acontece em lado nenhum. Pronto. Portanto, pá. O Partido Socialista era impossível. Falei com o partido do Sr. Deputado que está aqui à minha frente. E o partido do Sr. Deputado que está aqui à minha frente, que é o Chega... O partido não é meu. Oh, Filipe! Por amor de Deus! Pá, isto não é tão petty este discurso. Chega, exatamente. Dar entrada de um projeto de resolução acordado comigo para, precisamente, aproximar as posições. Durou 5 horas ou 6 horas esse entendimento, porque mudou outra vez a opinião. E esta é tão notória e tão evidente que ontem puseram um deputado a fazer uma intervenção com base no projeto anterior que tinham dado entrada, tendo esquecido de mudar o discurso ao deputado para adaptar depois ao volte-face. Eia bem. Epá. Pois, isto assim fica complicado. Pá, não me custa nada acreditar nisto. É que não me custa mesmo nada acreditar nisto. De maneira nenhuma, pá. É que isto parece uma cheguice típica. Não é minimamente o correto. meu compromisso Isto não é minimamente correto. é Então, mesmo Filipe, aquele diga lá, que o como é que é? Ricardo Está a dizer não é que correto, pai. Como é um governo com apoio Só lhe fica mal minoritário dizer isso quando no sabe Parlamento, o que aconteceu. eu fui O que procurar aconteceu? consensos com todas as senhoras e os senhores deputados. É verdade que com o Partido Sabes, fica Socialista mal. nunca foi possível. Fica tudo é mal ao assim, Soares. é das regras do jogo. Ricardo, deixa-me terminar. É Ricardo, deixa-me importante terminar. ficar sublinhado. Com o Partido Chega, é a terceira vez em 3 semanas que há um entendimento que dura Então. meia hora, um dia ou 45 minutos. Muito rapidamente, Foi como Filipe dizer Melo, da Assembleia da República. deixa o Filipe Melo Deixa-me responder só esta fazer- última- Deixa-me só dizer quais foram os entendimentos. Foi com o Partido Socialista, com o Chega, face ao Presidente da Assembleia da Já República, sei. que depois toda a gente estava a contar Sim, que fosse é o eleito, das e o escutas. Partido Chega furou.
A seguir fiz um acordo sobre o IRS, um acordo parlamentar para aproximar posições. Violaram o acordo passado meia hora e depois, com o projeto de resolução das portagens, passado um dia. Acha que é possível confiar da palavra de alguém? Muito rapidamente. E, portanto, preferem ser muletas do Partido Socialista. É isso que o eleitorado chega a saber. É assim, se comprovar aquilo que o Hugo Soares está a dizer, isto faz-me todo o sentido. Sinceramente. O seu deputado Hugo Soares fez já percebi a posição daí ela faça isto também. Foi um gesto de pouca humildade democrática. Primeiro, porque criticou um dos pares que nós temos lá, que neste caso foi do Chega. Quando sabe perfeitamente o que aconteceu, houve uma alteração do deputado que ia falar e que falou antes do tempo. Portanto, eu não vou revelar conversas privadas, mas sabe ainda ontem... Está bem, mas vá lá, continua, só porque essas partes ninguém está a perceber em casa. Tudo bem. E depois tem a capacidade de dizer perante as câmaras, sem sequer se rir, quando acusa o Partido Socialista, e bem, de que no passado fez uma coisa e agora defende o seu contrário. Filipe, não é isso que está em causa. Nós queremos é perceber o que é que o Chega fez realmente. Estavas a dizer que isso não era verdade e agora não defendes? Mas ainda queremos perceber o que é que o Chega fez. Como é que aconteceram as coisas, então? Mas então o que é que fez o PSD? O PSD, que o ano passado nós votamos ao lado do PSD a abolição das portagens, nós votamos ao lado do PSD a descida de impostos em matérias de habitação e agora vem propor tudo e o seu contrário. Aonde? E promessas que fizeram Aonde? De revogar. Mas o que é isto? Medidas do pacote. Ai, meu Deus. Mais habitação. Como é que você foi buscar isso? Medidas do pacote mais habitação. Medidas do pacote mais habitação, como a questão do alojamento local, como o arrendamento coercivo, propostas do PSD até agora, zero. Portanto, Então, isto é... Filipe, é assim, nós não estamos a perceber. Ele agora te falou sobre outra coisa que não tem nada a ver. Já não se percebe nada. Primeiro acusou o PSD de fazer uma coisa e agora de repente começa a falar de outra coisa que não tem nada a ver, meu. Hipocrisia política, isto é hipocrisia política. Alexandra, a minha questão é... Está aqui porque então faço a mesma pergunta que fiz ao Hugo, é exatamente a mesma pergunta em espelho, até porque neste quadro partidário fragmentado, um dia que o PS volta a ser governo, também é altamente provável que seja em minoria e, portanto, ou não seja em maioria, não sendo em maioria, portanto é bom que toda a gente se habitue um bocadinho a negociar. A minha questão é um pouco a mesma. Tendo, obviamente, tem uns princípios e umas ideias em relação ao IRS, tem umas ideias em relação às escutas, também sabem que se calhar o ideal é, se querem que essas coisas avancem, porque não negociar com quem está no governo? Muito bem, já lhe respondo. Só uma nota. O que nós verificámos aqui foi que, afinal, o PSD e o Chega negociam. Claro, como negocia consigo. Só que resulta mal. Porque negociar, negocia. Mas vou-lhes dar uma novidade. É que nós não. Porquê? Não precisam. Não, mas nós negociamos. Não, mas... Alexandra, por amor de Deus. Já percebemos, nós já sabíamos disso. Alexandra, nós já sabíamos que sim. Nós já sabíamos que não. Pronto, e o Chega a fazer figura de parvos vão aprovar as propostas destes gajos. Porquê é que vocês não negociam com o PSD? Não, já lá vou. Estou a falar com o Chega. É que aqui a discussão é o Chega. Estava a novidade. Eu anunciei isso publicamente. Eu pensei que era uma linha vermelha do vosso primeiro-ministro. Mas o que... Então... A linha vermelha é para governar. Vamos lá. Obrigado, Ricardo. Obrigado isso ficou claro em toda a campanha eleitoral. Quero dizer o seguinte. Obrigado, Ricardo. Não são duas coisas diferentes. O PS apresenta... Obrigado, Ricardo. Obrigado por impor o rigor. As suas... Vá lá, o Ricardo aqui até está a fazer um bom trabalho imparcial, digo-vos já, neste debate. Está a conseguir meter aqui os dois nos cantos. Não está a tomar dores, eu acho. Propostas. E quem quiser, vota as propostas do Partido Socialista. Sem negociação. Mas quer prova disto? Porque nós efetivamente... Mas porquê? O Ricardo bem nervoso. Mas porquê, Alexandra? Porquê que não me consegues... Não fizemos negociação com o Chega. Não, mas não é com o Chega. Porquê que não negociam com o PSD? Vocês votam a favor. Nem faremos. Ricardo. Eu estou há mais de 24 horas a cereja, dizer que há uma espécie de acordo escondido entre o PS e o Chega. E o que eu estou a dizer é que é falso. E a prova disso é que nós votámos... Mas alguma vez ele disse isso, Alexandre? Que javardice, pá. O quê? Nós votámos contra... Está bem, mas eu não tenho nada a ver com o papel do Chega. Porque eu só falo do Partido Socialista. Olhem a parvoíce que este debate vai funcionar à perfeição. O Partido Socialista não negocia neste momento. Não negociou. Não estou a dizer que não negocia no futuro. Para estes dois casos que estão em cima da mesa, a saber, IRS e escudos,
A verdade, não negociámos nada com o Chega. Aliás, votámos contra disponível o para projeto, negociar o IRS? votámos contra o projeto de lei do Chega em matéria de IRS e só não votámos contra o projeto de lei do Chega em matéria de scuts porque foi substituída e várias vezes substituída e foi substituída e várias vezes substituída, não disponível para não negociar o estava no IRS? guião de votações. Se não íamos votar contra. Quer ver, Ricardo? E portanto, não há coligação Já lá vai aqui negativa, um não há momento coligação político negativa televisivo porque de não há grande nem importância. coligação. Porque não há nem coligação nem negativa. Por exemplo, a questão não há do IRS. coligação. Porquê é que não negociam o IRS? É uma Não coisa- há propõem aos coligação, dois porque uma negociar o coligação IRS. pressupõe trocas e não houve troca nenhuma, que fique bem claro. Eu O proponho Chega vota o que aos quer dois senhores e deputados nós não. negociarem o IRS comigo. Vou acabar. Esse é o seu receio. É que aquilo agora vai baixar Não à houve comissão coligação e e também vocês não sabem houve que a vossa negativa, mudança. porque as É o coligações vosso receio. negativas. É o vosso receio. Meu Deus. As coligações negativas são para destruir e nós somos para construir. Mas já agora, deixem-me dizer o seguinte. Vou-vos dizer, isto é um reflexo da governação do país. É que nós temos aqui uma triarquia que não se entende em nada. Que eles não se entendem em nada, literalmente. E andam aqui nestes joguinhos políticos a aprovar propostas uns dos outros só para mandarem os outros para debaixo do caminhão. É isto é literalmente a nossa governação desde as últimas eleições. Pá, e isto foi causado pelo eleitor. A polarização resulta nisto. Resulta nesta javardice autêntica. Pá. É verdade que. É que no meio disto as propostas que passam são muito poucas. Eu lembro do PS, como governo, se queixar olha, há 5 anos, à beira de umas europeias, se queixar de uma coligação negativa mas era um caso muito em específico. relação aos professores. Não era até com uma ameaça, não era por causa com uma do ameaça IRS, de não era demissão por do causa da governo. SCUT, não era por Que causa agora disto, só para não era por dizer causa é que daquilo. Que agora coligações, defendem, como sabes. coligações Eu vou dar aqui uma negativas eu já vi informação. dezenas e dezenas. Que agora Sabem aqui defendem. os senhores quantas vezes o PSD e o Chega Claro que tinha. votaram juntos, inclusive em matérias de impacto orçamental, na última legislatura que só teve 2 anos? 330. Não, é completamente o contrário, Saturno. Então, mas nós não tem problema nenhum. Mas já quando é noutro Portugal cenário. nós estamos demasiado habituados a governar, a gritar uns com os outros. Estamos mesmo habituados já. Desde o governo do Costa, de maioria absoluta, que está toda a gente habituada a gritar uns com os outros e nunca é o diálogo. Agora dificilmente se promove o diálogo depois daquilo que se passou nos últimos anos. Já tem imenso problema. Mas Não tem muda maioria nada. absoluta. Eu estou aqui a Certo, dizer mas o o seguinte. ponto não é se Veja, vocês não têm. arrogância, não sei quanto que, ao não sei que mais. IRS, Vamos o que então nós desmontar dissemos, isso. o que eu disse Os ao senhores Hugo estão quanto ao disponíveis para IRS. discutir. Eu acho connosco. genuinamente que nós estamos aos poucos a assistir ao colapso da sociedade ocidental. Estamos mesmo. Isto é o colapso da sociedade ocidental nos últimos tempos. O IRS e Eu o senhor respondo está às perguntas disponível do ou não? Ricardo, não Então respondo às perguntas do deixa- Ricardo. Deixa só o que é que que aconteceu? Não, mas deixa. Respondem às Mas eu já fiz a Depois pergunta. pergunte, se faz favor, tá Eu bem? já fiz a pergunta. Já que eu não posso O que perguntar. aconteceu no IRS, e o Hugo sabe, é que nós dissemos que só descia sem votação se todos os partidos aceitassem descer sem votação. E houve partidos que não aceitaram que descesse qual sem era a razão votação. disso? Só porque os Exatamente outros querem- porque queremos que seja o mais abrangente Pois sou. possível a discussão nas Sou específicas. mesmo mas assim, O catastrofista, vosso, Alexandre, não, tens o razão. vosso desceu sem votação, está Mas lá é verdade, na acho especialidade. mesmo. O nosso Pá, foi daqui a 20 anos deem-me razão ou não, mas eu acho mesmo que estamos. aprovado. O da esquerda. Sandra, isso não é argumento. Descerem todos para eu poder descer, para poder negociar? Com certeza, é na Ai, especialidade que mas se porquê? negocia, não é? Agora, há uma coisa que vos digo: nós temos uma visão da descida dos rendimentos para os 20 trabalhadores, e da tal descida minutos, quase 30. dos impostos para os trabalhadores, que Os senhores nem tinham visão privilegia nenhuma, que os os senhores não 90%. Os senhores não Privilegia os 90% senhores nem e tinham não isso os no 10% programa. de rendimentos Os mais senhores não elevados. tinham Vocês isso têm no outro. programa. Eu não digo que não se possa negociar Os em sede de senhores não tinham especialidade. isso no programa. Mentira! Os senhores... Factualmente os errado. senhores- Eu vou-lhe dizer de cor a medida diga que lá. consta do programa Diga eleitoral lá, do então. Partido Então diga Socialista. lá. Reduzir dentro Diga da lá. margem orçamental, estou a dizer de cor, reduzir dentro da margem orçamental o IRS para a classe média. Estou a dizer de cor. E não se Sandra. atreva porque fui eu que escrevi. Sim, não tem problema, E dentro mas da veja- margem orçamental mas, ouça, é cumprir a continua a repetir. vossa margem. Vocês disseram que tinham 300 e não sei quantos milhões de margem e nós cumprimos Mas, a vossa oh, margem. Sandra, Só dividimos mas de outra vocês não maneira. acham- só que vocês dividimos não de outra querem maneira. baixar os- Quanto Estou-lhe a dizer, temos isso no programa. Qualquer Então pessoa, peço por favor que façam, se quiserem, o facto precisa. O programa, não qualquer é preciso. pessoa Precisa. sabe que isto está lá, Está no programa. está no Não, isso é programa. questão. Não, é essa a questão. O Hugo acabou de dizer que não É estava no porque nosso programa. vocês Agora também consideram- está aqui como o Filipe que se esquece da última coisa o que eu disse. quero dizer é que a classe média é uma coisa diferente. Não, ele disse isso. lá em Ora paz. bem, só para dizer o seguinte: quanto às scuts, eu acho que não é Quer fazer exatamente o pergunta? assunto O deste. Ricardo acabou de lhe dar razão, portanto, à partida deve mesmo estar no programa. Eu acredito que esteja, com a forma como ela está a dizer isto, acredito que esteja. Mas não preciso, pá, quer perceber o que é que o quer Deixa-me dizer. dizer, quanto às scuts,
A lógica das SCUTs é completamente diferente Pois da é vossa isso, lógica de reduzir em muitos sítios. Porque a nossa lógica das SCUTs Eu acho que era isso que ele estava a querer dizer. O Hugo Soares estava a dizer que a classe média deles é diferente da do PS. Eu acho que é aí que se põe. É que isto depois tem sempre nuances diferentes, meu. Tem sempre nuances diferentes, estas merdas. É claro, isto, se quiser, é inacreditável. bastante longo a explicado. Isso é da Wikipédia. É para o interior. Ah, pá, eu não me Porque peças não desculpa, há Paulo, eu não votei nele. Porque não há alternativa, porque não há transportes coletivos. Na linha, aliás, do que tínhamos feito ao longo dos 8 anos de governo, que reduzimos primeiro 35%, depois 65%. Estas SCUTs, cuja portagem agora se elimina, já tinham descido, com o governo do Partido Socialista, 65% face a 2011. Com este argumento, as áreas metropolitanas tiveram um enorme investimento, por exemplo, com o PARTE, para transporte coletivo, que não existe no interior. Isto é, antes de mais, uma medida... Não merecem uma não é redução de isso que portagem. estou a dizer. Estou a falar de prioridades, que aparentemente são diferentes das É que o vossas. Estado já, A com a coesão história dos passos, já gastou bastante dinheiro nisso. a coesão territorial, eu não a estou a dizer, coesão só estou a dizer territorial, é que é uma aparentemente medida... para vós, ouça, eu não estou a tentar convencê-lo, tenho uma visão e nós temos outra. Eu estou a dizer que nós temos direito, porque o Parlamento funciona como funciona e funciona com a maioria dos votos, de aprovar Claro, tem a funcionado com a nossa maioria ideia. dos votos do Chega e do Partido Socialista. Ouça, nós não negociamos nada. Quem quiser votar as nossas propostas, Claro, nós não tem questão. nós não Eu negocio negociamos. porque eu tenho essa humildade. Vocês não Tem-se precisam, visto, porque o Chega vota... tem-se visto. A humildade do governo tem-se visto. Tem-se visto. Deixa-me só perguntar uma coisa ao Filipe Melo. Filipe Melo, a ideia que dá às pessoas todas que estão em casa, não quero falar em nome das pessoas, Também não consigo perceber o que é que ela quer dizer com isto. mas a ideia que dá é que toda a gente está um bocadinho acelerada já à procura de eleições já ao virar da esquina. O PSD não. Naturalmente. Mas é isso que vocês O querem? PSD deve estar a fugir dessa ideia há 7 pés. Porque, pá, man, é assim, foi aquilo que eu disse, man. O PSD ter ganho estas eleições foi uma cena desastrosa para o próprio PSD. Isto é uma bomba relógio. Quem ficasse... Bem, isto eu estou a ver, parece... É aquele jogo da bomba, sabem? Passar a bomba um ao outro. É isto. Naturalmente, com um governo como este que Pronto, temos, está dito. as pessoas e quem Tem não está caixa, dentro Ricardo. e Pode quem não anunciar. está dentro, Chega, quer eleições rapidamente possível, mais rápido possível. acabei de dizer isso também. O Hugo, se calhar, troco com o Ricardo. Troco com o Ricardo, pá, e você faz o papel de moderador. Eu não estou interessado em papo Ele tira os político. foguetes, apanha as canas, o Hugo Ricardo, eu faz. também tenho respeito por si, Hugo mas também faz. acho que não fazíamos bem o papel um do outro. O Hugo faz este papel todo. Bem, Tem caixa. Ricardo, isto sendo claro e objetivo, as pessoas, quem está fora da bolha política, naturalmente é esta a sensação que fica. Porque vê um Porque governo... acabámos de sair eleições dia 10 de É março, verdade. não é? Agora, se perguntar a quem está dentro, este é o momento para ir a eleições? Não, claro que não. Não, claro que não. Agora, quem tem esta percepção da realidade do mundo político, pensa que o governo entrou mal. O governo continuou mal. Porquê? É um governo amorfo. É um governo que tem, numa das suas pastas mais importantes, um ministro sem qualquer preparação. Um excelente académico, ninguém duvida, Quem? mas não tem preparação para ser ministro das Finanças. Ponto número 1. Não, o Instituto Académico Ministros com pastas muito importantes, como a administração interna, que já vinham com graves problemas de trás, com a classe profissional com que iam trabalhar. E isso é evidente. A proposta que fizeram para as nossas forças de segurança é, no mínimo, ridícula. Ridícula. Portanto, este governo disse claramente ao que veio. Começa com não é não e depois nós queremos negociar com todos. O Chega está disponível para debater propostas não partidos. E há instantes a Alexandra Leitão disse, e com toda a razão, o que eu ainda vou acrescentar. Disse que não houve diálogo entre o PS e o Chega. E eu ainda acrescento mais, não houve, nem vai haver. Nem vai haver. Portanto, estes gajos... Epá, já viram isto? Isto é interessantíssimo. Não é preciso. Isso que fique Vocês bem votam claro. a favor, não é mesmo? E nós votaremos a favor das propostas do PSD quando o PSD fizer propostas em condições que sirvam, volto a dizer, Quais é que são os critérios? E sublinhar o que disse há um bocadinho, que sirvam os interesses das famílias e das empresas. E neste momento,
Neste momento, impostos aos portugueses não servem os portugueses. Mas baixar impostos à vossa medida, à vossa imagem, então, à vossa semelhança. Deixa-me levantar a mesma questão ao Hugo Soares. Ricardo, só mesmo para terminar. E é importante perceber uma coisa. O que o PSD fez, aliás, o que fez o senhor primeiro... Ou seja, aquilo que o Chega, na verdade, o Filipe devia alterar o seu statement original, que era: o Chega não aprova medidas que beneficiem as famílias e os portugueses. Aprova medidas que beneficiem as famílias e os portugueses à forma do Chega. Ou seja, se não for feito dessa forma, não há para ninguém. Pronto, é isso. Foi dizer que ia baixar os impostos aos portugueses Claro, em exato, é estúpido. 1,5 mil milhões de euros. Aqui começou a primeira Assim mentira nunca vai dar. ao povo português. Logo nos primeiros dias de governo. Mentira nenhuma. É mentira absoluta. É mentira absoluta. Porquê? O seu primeiro-ministro, se quisesse ter a credibilidade Diga lá porque de governar Explique lá as impoluto... contas. Estou a acabar de explicar. Não, diga lá. Se me deixar... Vou deixar. Vamos deixar tudo. Muito obrigado. Diga lá, então explique lá. Muito obrigado. O seu primeiro-ministro devia ter a humildade de vir publicamente dizer: meus caros, eu peço desculpa, eu fui buscar 1,2 mil milhões que vinham já aprovados do orçamento para 2024. Saturno, nós já estivemos aqui a ver este debate e já percebemos que o motivo não foi esse. Tem a ver com finanças só, e com a economia, e com o custo dessa medida em particular. Não tem a ver com ser mais justo ou menos justo. Tem a ver com ser uma bomba na economia e não ser. Estás a perceber? Tem só a ver com isso, da perspectiva do PSD. Atenção, foi isso que o Hugo Soares disse aqui. E depois Do acrescentava agora os Partido 300 Socialista, metros, aprovado pelo meu antecessor, Dr. António Possivelmente Costa. era sensato, E eu não sei. isto é que é importante. E nós vamos acrescentar aqui mais 300 milhões de euros. Isso sim era... Eu pessoalmente tenho muitas reticências em confiar em propostas económicas vindas do PS ou do Chega. Tenho mesmo muitas dúvidas. dignidade política. Isso é verdade. Isso sim era limpar a imagem. Isso era limpar a imagem. Isso era dizer perante os portugueses: tem aqui à vossa frente um primeiro-ministro sério. O que é que acontece? A partir daquele momento, O senhor para testar cada a vez seriedade que o Ouça seu lá, primeiro-ministro... quem é o senhor para testar a seriedade Deixe-me lá de alguém? acabar. Cada vez que o seu primeiro-ministro Acha que essa falar... credibilidade ficou em causa? Cada vez que o seu Quer falar de primeiro-ministro... seriedade? Quando quiser. O senhor Quando quem é quiser. Pergunta Quando quiser. a mesma questão. Mas, olha, que é, esse debate quem é quando quiser. As pessoas, o que estão a assistir a um governo... Mas quando quiser mesmo. Tomou posse há um mês, literalmente foi ontem. Corrijam-me se estiver enganado, mas o Filipe Melo não estava envolvido em qualquer coisa. Eu devia ter aquele livrinho do Batáguas para ver, porque tenho a sensação que sim. Fez um mês. Mas Aceito o desafio e parece falamos sobre isso. Há muito toda uma Vai lá quase ver, uma Maria, vertigem se de faz favor, depois escreve aceleração para uma espécie de eleições que ninguém está... Para quê? Que as pessoas não têm provavelmente vontade de ir para eleições, digo eu. Eu creio que essa pergunta é evidente face àquilo que está a acontecer do ponto de Podemos vista ver. daquilo que é o conluio. E eu não estou a dizer que é um acordo escrito. Deputado do Chega suspeito de prestar falsas declarações em tribunal. Ter mentido em tribunal. Filipe declarou perante o juiz desconhecer a existência de uma ata de uma reunião interna do partido. Ok. Está bem. Não é uma situação assim tão... é grave. Mas não é... Dito. Salário de deputado do Chega penhorado por Colégio Católico de Braga. Ai, caralho. Condenado em tribunal, Filipe Melo, eleito por Braga, comprometeu-se a liquidar a dívida de 15 mil euros em 5 anos, suspendendo assim a execução da penhora. E é bem, pronto, está Que bem. negociam, estou a dizer que é um conluio evidente é uma aos olhos É fake news, da Visão e da SIC Notícias. Aham. Palavra de todos. Mas é a mesma que o palavra. convidava a Que é a repensar. Claro, são ligação todas entre fake o Partido news. Socialista e o Convidava-o Chega. a repensar a No palavra. É tudo não, fake não news. repenso. É mesmo Faz isso. mal. Porque o que Faz está a mal. acontecer é Faz mal, é não repensar um essa apoio parlamentar do Chega ao Partido Socialista para fazer aprovar Faz mal, é não. Sabe que o conluio implica sempre reciprocidade. Ricardo, Juridicamente, Vai como permitir advogado isto? que é, Aqui isto sabe vai que ser o implica programa todo a dizer reciprocidade. o Chega e o PS, o Chega e o PS. Certo, mas a minha questão Quando é... falta originalidade, tem que se arranjar qual outra é coisa. a vantagem que um governo minoritário tem em não seguir, por exemplo, aquilo que foi um conselho do Presidente da República, que é exatamente o de ir alargando o a sua PS base de controla apoio tudo. através da governação. Mas o que parece é que está a tentar alargar a sua base de apoio através de uma política de alguns ultimatos. Então eu acabei de lhe dizer que procurei entendimentos com o Partido Pá, mas ó Link, repara, eu não sou deputado nem tenho papel nenhum na vida política deste país, percebes, bro? Socialista, que Alexandre aqui assumiu que não eram possíveis. Procurei entendimentos com o Chega, que primeiro disseram que sim. E atenção, quando tu dizes isso,
Claro que eles não são diferentes. Claro que o PSD também procura aprovar essas medidas de favorecer as famílias portuguesas à maneira do PSD. A questão é, foram eles que ganharam as eleições. O programa é deles, estás a entender? Não é do Chega, nem do PS. Portanto, Sim, é isso que eu estou a dizer. assumiram e depois voltaram atrás. Isso está escrito? Como é que eu posso Isso está escrito? alargar a base de apoio? Se estiver escrito, Diga-me, peço que mostre. se me puder explicar, Se estiver eu tenho escrito, muito gosto. Ricardo, em poder- desafio o Sr. em Deputado poder- Soares a mostrar aquilo que foi escrito que em houve. medidas próximas que seguramente o Governo vai apresentar ou que vão ter que ir ao exemplos, Parlamento votações em que ou que o votámos no PSD mesmo vai Pá, apresentar tu nas teres próximas semanas. Ou teres seja, o que já salário está, já penhorado está. é um bocado Se grave, partirem para a diria eu. negociação Ouviram, prévia, estamos do mesmo se calhar lado. conseguem alguma Ricardo, coisa, não sei. farei o mesmo. Há mais medidas na calha, Claro. E seguramente. o que eu estou a dizer é que, do ponto de vista parlamentar, o Governo fará exatamente o mesmo. Procurará, junto dos partidos Não, com obrigado, assento João. parlamentar, procurar esse consenso que é necessário para aprovar as medidas. O que nos trouxe à discussão de hoje não é o apoio parlamentar que o Governo não tem tido. É o que tem sido aprovado, que não consta do programa do Governo. Foi esse que disse essa cena da brasileira. Não vai ser uma brasileira que vai mandar nos destinos de um partido nacionalista. Pois é. E depois mudou para a senhora. Já. Ainda foi acusado do crime de desobediência em causa no jantar da sua candidatura quando vigorava ainda as coisas do Covid, ok? Que o Leiteiro tem uma dívida de 80 mil euros. 3 processos por isso. Ai, é com caralho. Ok. Pronto. É pá, tudo alegadamente, na verdade, mas está escrito no livro do Batáguas. Governo que foi viabilizado pela Assembleia da República por aqueles dois partidos Pela Assembleia. e De repente isso transformou-se numa que de irresponsabilidade repente daqui a pouco. É tudo fake news. aprovam aquilo que está no programa do Governo que não ganhou as eleições, portanto no programa eleitoral, que não foi o mais fragado, Como é que é, Nuno? designadamente com as propostas do Partido Socialista, com o apoio do Chega. Foi isso que nos trouxe aqui a esta discussão. Quando o Governo diz assim e quando eu digo assim, há neste momento uma clarificação. Saber, e as expressões são muito claras, se querem ser oposição, e oposição significa escrutinar o Governo, significa apresentar propostas alternativas também. Não significa governar através do Parlamento. O Ricardo teve ocasião Mas o de que dizer, é não fui governar eu que através do disse, Parlamento? que aquilo que está em questão são questões O que é estruturantes. governar a partir do Parlamento? Abolir- 157 milhões é uma questão estruturante. Abolir as portagens em vez de as 157 milhões por ano é Alexandra, uma questão Alexandra, estruturante. Se Que é quiser, governar a partir do deixa-me lá Brasil. então dizer que se É quiser, que, se não me quiser leva mal, mas é desmentir, que, não me leva ou se mal, quiser mas é que desmentir na o que o na Ricardo vossa disse, perspectiva, mas é que dirá na vossa ao Ricardo, perspectiva, mas eu vou, não desmenti não, nada. porque o Ricardo disse que eram questões estruturantes, eu vou corroborar o que ele disse. A do Matéria IR fiscal. A do IRS é, E- claramente. desculpe, Claramente no sentido em que, para além do teto, há uma E a questão de das- orientação e a questão- política. Certo, não é? mas A o teto questão está das respeitado. Ninguém portagens. Certo, está mas a fala do sabotar teto, há nenhuma orientações Ninguém políticas. está a pôr em causa com Como irresponsabilidade acabar com o uma medida modelo, do orçamento. o modelo do princípio do utilizador-pagador, que, como a Alexandra sabe, por exemplo, em Espanha, as próprias instituições da União Europeia estão a obrigar a Espanha a portajar todas as portagens que não tinham Falta dizer que isto é o precisamente direito da União taxas, precisamente por força do princípio do utilizador-pagador e por força do princípio ambiental. Porque de Por resto, isso é que nós somos contra porque de que resto- se elimine noutros sítios. resto- porque porque de também resto- temos que fazer um equilíbrio entre o princípio muito bem. ambiental e a coesão Muito bem, os territorial. portugueses estão a ouvir. Por isso é que estão Os a ouvir, portugueses que não moram tenho nas áreas nenhum problema. metropolitanas estão a ouvir. Eu não Mas tenho deixe-me nenhum só problema, dizer isto, porque acha Ricardo, acha que que é muito é justo importante. pôr ao mesmo Sabe plano porque quem é que mora é no interior e quem mora em áreas necessário- sabe porque é que é metropolitanas. necessário Pronto, ok. reduzir significativamente. Pá, é assim, porque é que não será justo? É porque não há pobres nas áreas metropolitanas? Não estou a perceber aqui a ideia. Uma pessoa que mora numa área metropolitana tem muito mais custos de vida do que uma pessoa que mora no interior. Isso há dúvidas disso? Não estou a perceber aqui a... Mas haver sempre uma argumento. comparticipação na lógica do princípio do utilizador-pagador. Por uma razão. É porque utilizam mais vezes as portagens, é isso? Eu acredito que sim. Mas e para isso? É que estas vias vão ter que Pois, ou seja, as portagens na ponte vão com o ser caralho. mantidas. Vai ter que haver manutenção. Claro. Vai ter que haver reparações. E se não for um contributo de quem as utiliza... Sim, mas que transportes é que há para as pessoas? Puto, imagina, quais transportes? Por exemplo, uma pessoa que vive em Torres Vedras tenha que vir a Lisboa todos os dias, tens noção de quanto é que paga em portagens? Uma pessoa que mora na Margem Sul, que venha para Lisboa todos os dias, tens noção de quanto é que paga em portagens? Pá, sim, a pessoa da Margem Sul pode apanhar o comboio, certo? Pode. Um comboio que vem à Pinha todos os dias. Tudo bem. Uma pessoa que venha de Torres, mano, tem que apanhar um autocarro que demora horas a chegar. Tipo, epá, por amor de Deus, bro. E são estilos de vida totalmente diferentes, meu.
Certo, mas ao Mapex, com que frequência é que tu tens que ir a 70 km de onde vives? A questão é essa. Tipo, com que frequência, bro? É que tu tens que ir? Estamos a falar destas pessoas que têm que ir todos os dias. Uma pessoa que trabalha no interior tem que vir a Lisboa todos os dias. Percebes? Utiliza, vai sair do Orçamento de Estado o dinheiro de todos nós. E eu pergunto, é justo? Então, deixa-me perguntar ao... Então, mas isso aí é assim, malta. Mas aí é simples. Reforcem as redes de transportes. Em vez de estarem a aumentar impostos sobre as pessoas que vivem nas metrópoles. Isso não tem rigorosamente nada a ver. Alexandra Leitão, a minha questão é... Levamos a uma discussão tão longa Alexandra e é Leitão, justo que queria fazer uma pergunta... Mas, Mapex, aí tens de te mudar para cá, meu. É o que é. Isso é... condições Isso é o que é. Não é. Chama-se solidariedade. Não é claro. E nós defendemos um Estado solidário e uma sociedade Mas, solidária. Alexandra Leitão, muito rapidamente... Mas deixa-me só dizer, há aqui um mas eu qual problema ser? queria base. perguntar uma coisa. O PS tem, no seu programa eleitoral, uma É que série reparem, o interior não se está a falar de Torres Vedras. De certeza. de propostas. Mas isso já se deserta. O interior está deserto há anos. As pessoas que vão viver para o interior são pessoas que têm capacidade para... que têm trabalhos que justifiquem. Como é lógico. Isso é lógico. As pessoas que vão viver para o interior hoje em dia são as pessoas que têm a possibilidade de... que arranjam trabalho. Ou arranjam trabalho lá, ou estão em teletrabalho. Pá, já se sabe disso? O que é que vocês pretendem fazer? Obrigar as empresas a irem para o interior? Não vão. Pá, malta, esta é uma questão que honestamente é uma não questão. Pronto, e é isso. E não vão, as empresas não vão para lá. As pessoas não vão para lá. Pá, estamos só a falar da realidade, amigos. Não há nada a fazer, desculpem. É o que é. Não há nada a fazer. É um facto. As pessoas que continuam a viver no interior são as pessoas que têm possibilidade para lá viver. Ou então as que não têm possibilidade de sair de lá também. Também acontece, é um facto. Mas pá, o que é que se pode fazer em relação a isso? Mas aquilo que se está a dizer é que as portagens é um roubo para toda a gente. Percebes? Será justo tu eliminares as portagens num sítio? Pá, se calhar é. Se calhar é justo. Não, eu não estou a dizer isso. Reparem, isso é um argumento um bocado falacioso. Que é, então estás a dizer que se deixa tudo como está? Não, não estou a dizer isso. Estou a dizer é que é difícil de alterar o que está. Ou seja, a minha pergunta é qual é a próxima proposta que vão pôr, que está na agenda do Partido Socialista? Agora, então, mas esperem, por esse princípio, Paulo, então, por exemplo, eu podia ter a querela à borla, é isso? Andava aí na querela todos os dias à borla. É que repara, na área de residência, isso era... É assim, eu por exemplo, acho muito mais pertinente taxarem-se certas estradas do interior de Lisboa, certas vias que são, passam pelo interior de Lisboa, do que as que passam pelo exterior. Por exemplo, a Crel é uma autoestrada super importante que passa por fora de Lisboa, e é muito mais interessante mandares o trânsito por fora de Lisboa do que pelo meio. Estás a ver? E no entanto, a segunda circular, por exemplo, não é paga e a Crel é. Estás a ver? Epá, não sei, meu. Estar um bocadinho atrás. Tem que ser rápido, estamos mesmo Já no fim do percebi que programa. sim. Eu acho que há aqui um problema em torno do conceito de fazer opção. Pronto, é isso. Há muita malta que faz isso, Job, mesmo assim. Há pessoal que procura calma. É assim, malta, eu não sei até que ponto é que vocês querem a descentralização. Eu vou-vos ser mesmo franco. Não sei até que ponto é que vocês querem a descentralização assim tanto. A malta que vive no interior, que tem aquela paz e tranquilidade que muitas vezes não tem preço, não sei até que ponto é que vocês querem assim tanta descentralização. Vocês só vão querer a descentralização até isso começar a mexer com o vosso dia-a-dia, ok? Quando vocês começarem a querer ir para sítios e não se conseguirem mexer com o trânsito, aí se calhar já não vão querer tanta descentralização. Sabem? Pá, just saying. Posição. Dá-me ideia, não me leva mal, dá-me ideia. Eu quando vou a Nisa, também gosto de lá ir. Porque não se passa lá nada. É um refresco do dia-a-dia que eu tenho aqui. Mas eu acho que quando vocês começarem a ter o dia-a-dia que as pessoas aqui têm lá, vão começar a perceber que não querem assim tanta descentralização. Também Sabe? é o pressuposto do qual o Ricardo parte, de que fazer oposição é rígido. Eu já vi, foi muita coisa e eu sou contra.
Pronto, é isso. A descentralização de serviços. Mas, ó Defan, a descentralização de serviços tem que acontecer com a descentralização populacional. Porque tu não vais oferecer serviços de qualidade em sítios em que só vais cobrir 50 pessoas e depois deixas os 10 milhões a arder. Ninguém faz isso, mano. Os serviços estão nas zonas em que são precisos. Onde não são, não são. Estás a perceber? Estás a perceber, meu? Epá, isto é um debate muito complexo, malta. É mesmo muito complexo. Acho muito complicado. Esta questão da descentralização é mesmo muito complicada. Acho, pá, se me disserem que deviam financiar a malta que vai viver para o interior, é pá, tudo bem. Não tenho nada contra isso. Se a malta que for para o interior receber subsídios para ir para o interior, tudo bem, meu, na boa. Tudo bem, por mim não me chateia nada. Agora, estar a beneficiar uns e a prejudicar outros... Contrário. Certo, vimos todos sei, pá. que oposição é reagir. Não acho Oposição isso. não é só reagir. Oposição também é pró-agir. Também é tentar fazer aprovar as suas medidas. Não é só Daí, reagir. mas isso foi a minha pergunta. Qual é a próxima? Portanto, no discurso que fez no dia da aprovação do programa de governo, o secretário-geral disse quais eram aquelas. Olha, por exemplo, Claro uma que medida em matéria de complemento social para idosos, por exemplo, uma medida em matéria de deduções às rendas, que vamos incluir, logo se vê que são aprovadas ou não. Mas há uma coisa que eu acho importante dizer. O Hugo falou muito do diálogo no Parlamento. O que nós temos assistido deste governo nos últimos, sobretudo, semana, é difícil de... Eu também vos vou dizer uma coisa. A malta fala como se eu não sei como é que funcionam os transportes no interior, é um facto, não sei. Sei como é que funcionam os transportes no exterior de Lisboa. E sei que não é bem, ok? Pá, zonas como autocarros de Canessas a Louros que demoram tipo 1h30 a passar... Ou autocarros, nem é preciso ir muito longe. Imaginem, autocarros de Canessas para Dona Maria, que são tipo, sei lá, uma terra que fica a nem 2 km, passa de 4 em 4 horas. E estamos a falar de Lisboa, ok? Pronto, estamos a falar de Lisboa. Agora, também não vamos fingir que os transportes em Lisboa funcionam bem, porque não funcionam bem de maneira nenhuma. De compaginar com alguém que pretende ter uma relação minimamente cordial com a oposição. Saneamentos, Pronto, reversões. é complexo. complexo. Agora não temos tempo. Saneamentos. Agora não vamos ter tempo para reversões. isso. Por isso é que, mais uma vez digo, só vive no interior quem pode viver no interior ou quem não pode sair de lá. Isso dava Os para... catedráticos de chamear o Estado e a Administração Central não é verdade. de bois e de Tudo o gasolina. resto é Não é pesar os verdade. benefícios Tenho contra os tenho contras. aqui a lista de Querem-nos pessoas do dizer PSD a que foram nós, mantidas nós durante o nosso fizemos governo. saneamentos políticos que ignoramos. Mas é que eu tenho mesmo que uma acabar o mesa de programa. uma Santa Casa Misericórdia que está em falência. Oh, valha-me Deus. Isso Eu tenho que No acabar. último ano rapidamente. recuperou. Muito rapidamente. E o Hugo sabe que no último ano Sandra. recuperou. Filipe, dois segundos que eu tenho mesmo que acabar o Muito programa. rapidamente. Isso acho que todos nós nos podemos queixar de tudo, malta, não vale a pena. Às portagens nas grandes áreas metropolitanas. Está visto onde é que eles querem atuar. E está visto também o porquê do Chega a ter viabilizado a Eu tinha um gajo, eu jogava com um gajo que vivia em Évora e eu lembro-me sempre daquilo que ele me dizia, que era que ele chegava mais depressa a Lisboa vindo de Évora do que eu chegava ao outro lado de Lisboa. E ele tinha toda a razão. A Serra de Casal de Câmara agora tem 2 ou 3 carreiras diferentes, mas depois estão a... Pá, e ao Saturno, estás a falar da Serra de Casal de Câmara, puto. Que não é assim tão longe da cidade. E sabes porque é que a Serra de Casal de Câmara tem mais 2 ou 3 autocarros? Por causa do Belas Clube de Campo. Porque a Serra de Casal de Câmara é uma terra de ninguém, mano. É mesmo no man's land. Aquilo só é alguma coisa hoje em dia por causa do Belas Clube de Campo. Porque ninguém quer saber da Serra de Casal de Câmara. E digo-te isto porque a minha irmã vive lá. Portanto, sei bem, conheço muito bem. Estás a ver? É mesmo no man's land. Tipo, ninguém vivia aí, bro. E as pessoas agora vivem aí por causa do Belas. E garanto que só há investimento nessa zona por causa do Belas. Só por isso. proposta do PS por ineficiência do PSD, Sim. que inclusivamente os próprios autarcas do Oh, PSD, Ricardo, eles querem pagar... E são essas pessoas que não precisam. próprios autarcas do As PSD, pessoas do Belas não precisam de certeza de transportes em comparação com outros. Eu sei onde é que ele vive. Isto mesmo, esta arrogância, esta Vive ao pé de um amigo meu. esta arrogância, Mas temos que esta terminar. soberba, Temos que que, terminar o programa. que se conseguiram sanear, e É aí, literalmente nas vizinha, atitudes do na mesma secretário-geral rua. e do seu presidente do partido, conseguiram sanear excelentes quadros que o PSD tinha,
por questões ideológicas, questões partidárias, questões terminamos, de interesse mas vamos, internos ao partido. temos de terminar o Expresso. Isto está a sair caro. Ir à primeira página do Expresso mesmo. Está os autarcas do Alto Minho com toda a razão a criticar o próprio governo. Isto é o princípio do vamos fim ter do que PSD. Vamos ter que terminar Isto é o Expresso à princípio do meia-noite. fim do Vou PSD. rapidamente à primeira página do Expresso. Minha Nossa Senhora, não se debate nada neste país, é fantástico.